Eu coloquei como um título dessa ministração, eu às vezes é difícil fazer isso, mas eu coloquei como remendos e odres. Mas a primeira observação que eu queria pensar com você em cima desse texto é dessa expressão, remendo de pano novo em roupa velha. E imediatamente a outra, vinho novo em odres velhos. Eu não sei se eu vou estar absolutamente certo, mas eu creio, e foi o entendimento que eu tive enquanto eu meditava nesse texto, que esse texto expõe o que eu poderia dizer como sendo o mais grave e o maior de todos os riscos que a religião pode oferecer nos dias de hoje. Eu não sei se você já leu esse texto com essa conotação, e eu não creio que ela deve ser a única, mas eu fiquei pensando nesse texto, quando ele fala de colocar remendo de pano novo em roupa velha, ou colocar o vinho novo num odre velho, mais ou menos como aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, se agrada dela e tenta moldar de alguma forma a sua vida à palavra de Deus. O que não tem em princípio nenhum mal, aliás, é para isso que serve a palavra de Deus. Eu li uma vez um livro, não estou fazendo apologia dele aqui, mas ele chamava a Bíblia de Manual do Fabricante, que aliás é um problema para nós. São poucos de nós que quando compramos um eletrodoméstico, um eletrônico, ou carro, eu tenho um amigo meu que eu não vou falar o nome, né, Rodrigo Mira, que lê o manual do carro todinho quando ele compra. Eu mal leio, não leio nada. Então a gente tem um péssimo hábito, talvez eu tenha, vocês não sejam assim, de ler isso. E na verdade, se queremos saber como viver para agradar a Deus, precisamos conhecer a palavra de Deus, porque tudo que nós necessitamos para viver de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que Deus propõe para a nossa vida, está descrito na palavra de Deus de maneira bem clara. Mas o Senhor me chamou a atenção quando eu li esse texto essa semana, meditando sobre ele, sobre algo que muitas vezes está acontecendo e tem sido falado, tem sido divulgado, tem sido pregado no meio evangélico, que é mais ou menos tentar dar uma consertadinha na nossa vida. Tem se usado o evangelho para dar uma melhoradinha. A pessoa às vezes vem para a igreja, ou começa a ouvir a palavra, e começa a tentar moldar ou mudar a sua vida, as suas atitudes, de acordo com aquela palavra que ele está ouvindo. Isso é bom, é saudável, mas não é o suficiente, querido. Não é suficiente. Eu queria que você tentasse entender, junto comigo nessa noite, e que tem sido a grande busca da minha vida, ao longo desses anos, depois que eu conheci a palavra da cruz, é que para eu ser parecido com Jesus, eu preciso experimentar primeiro a minha morte com Cristo. Que eu nunca vou conseguir viver plenamente aquilo que Deus tem para a minha vida, se primeiro eu não experimentar a minha morte para o velho homem e do velho homem. E isso às vezes gera um conflito muito grande nas pessoas. Aí você ouve falar de gente que tenta se esforçar. Não, eu vou no monte, ou eu jejuo. Não que eu tenha nada contra isso, tá? Fique bem claro isso. Mas eu faço assim, eu faço assado. Eu parei de fazer isso, eu deixei de fazer aquilo. Como se isso fosse capaz, por si só, de transformar a pessoa. E aqui entra uma revelação tremenda que Deus trouxe ao meu coração há alguns anos atrás, e que nessa semana, lendo esse texto, trouxe à minha memória novamente. Essa tentativa quase que frustrante, agonizante, de tentar se viver o evangelho através de mudanças de atitudes, mudanças de ações, de pensamentos, sem que se aconteça o principal, que é a mudança no interior. Do novo, do velho morrer para nascer um novo. E eu fiquei pensando nesse texto, pensando nisso, e Deus me trouxe à memória 2 textos que eu queria compartilhar com vocês dentro disso. O primeiro está em 2 de Coríntios, capítulo 5. É um texto muito conhecido
por nós da comunidade da graça. Capítulo 5 de 2 de Coríntios, versículo 17. E aqui começa a vir as transformações. Aqui começa a vir aquilo que realmente precisa acontecer na minha e na sua vida. Diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, o que é? É nova criação. Algumas versões diz, é nova criatura. E as coisas velhas fizeram o quê? Já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tem uma versão que fala as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Presta atenção, querido, para que você, caso não saiba disso, você saia daqui hoje. Se você sair daqui com esse entendimento, eu creio que o Senhor Deus cumpriu, pelo menos para mim, aquilo que Ele gostaria de repartir com você. Você nunca vai conseguir tentar enquadrar a sua vida antiga nos modelos da palavra de Deus e daquilo que Deus quer que você viva, se você não passar por essa experiência de estar em Cristo e de ser uma nova criação. Porque o homem, quando foi formado lá no princípio, no Éden, foi formado como? Em Gênesis 1:28 deixa bem claro: façamos, pois, o homem o quê? A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas o pecado deturpou, deformou o homem. Tirou do homem a condição de ser a imagem e a semelhança de Deus. E o homem vem durante os anos tentando fazer isso através de vida reta, através de boas obras, através da religiosidade. Mas por fim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mesma vida que ele havia sido criado lá no princípio, no Éden, para viver com Deus. E eu fiquei pensando quantas vezes eu, na minha vida de religioso, fiquei tentando colocar remendo de pano novo numa roupa velha. Porque o Evangelho é uma boa nova. É uma novidade de vida. Abra comigo rapidinho, pode deixar o dedinho aí em 2 de Coríntios, mas lá em Efésios, em Romanos, não é Efésios não, Efésios é o que vem depois. Romanos capítulo 6, versículo 4, que fala inclusive da nossa inclusão em Cristo Jesus, que é o outro ponto que eu vou trabalhar com vocês. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, ou vivamos em novidade de vida. Querido, Deus não quer pegar a sua nem a minha vida estragada pelo pecado e dar uma reformada, uma melhorada. Aliás, tem uma frase, eu não sei se eu vou lembrar todos os 5 tópicos, se alguém puder me ajudar. O pecado vem e deforma o homem. A escola informa. O pecado deforma, o mundo conforma o homem. A escola informa, a igreja reforma, mas só Jesus Cristo, pela obra da cruz, transforma o homem, que é o que realmente interessa. E às vezes a gente fica tentando viver a nossa vida com Deus, pondo remendo de pano novo em roupa velha. Não vai funcionar, vai rasgar. E às vezes aquilo que é tão precioso, o que mais me chamou a atenção, porque uma das coisas que me chamou muita atenção foi esse entendimento, que a palavra de Deus é algo novo, é uma novidade, é nova vida. E veja bem, se você pegar um pano novo e colocar numa roupa velha, que vai rasgar aquela roupa velha, você vai perder também aquele pedaço de pano novo. E às vezes nós escutamos uma palavra tão preciosa, capaz de transformar as nossas vidas, mas se não teve uma transformação do nosso interior, no nosso coração, vai rasgar, nós não vamos conseguir sustentar. E vai se perder tanto aquilo que era tão especial, que veio da parte de Deus, e que talvez não tem e não gere em você a vida para a qual Deus preparou para essa palavra. Não tem como se viver a vida com Deus colocando remendo de pano novo em roupa velha. Se você quer viver a vida com Deus, você precisa experimentar uma nova vida.
Deus não quer pegar as suas virtudes da sua vida anterior. Deus quer pegar você e te dar um novo coração. João 3,3, tenho certeza que se eu falar aqui você sabe de cor. Aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. É uma nova vida. É uma nova vida. Os princípios da palavra de Deus, quando ela encontra um coração novo, ela gera vida, ela gera transformação, ela gera mudança. Aí nós vamos entrar numa outra situação que está escrita em Efésios, que depois nós vamos encerrar lendo nessa. E ainda no capítulo 6 de Romanos, no versículo 6, ele fala sobre como que isso acontece. Aliás, todo esse início do capítulo 6 de Romanos vem falando sobre isso. Deixa sua Bíblia aberta em Romanos 6, no versículo 2, de maneira nenhuma, nós os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Ou vocês que não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Aí vem o texto, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida, uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, diga comigo assim, eu fui unido a Cristo na semelhança da sua morte. Gálatas 2:20 diz o quê? Já não sou eu mais, mas é quem? Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em você, querido, você experimentou a morte dele também. Não tem como Cristo habitar em você se você primeiro não tiver experimentado a sua morte com Cristo. Continuando no texto de Romanos. Pois sabemos que o nosso velho... Olha como aqui tira toda dúvida que você possa ter. Pois sabemos que o nosso velho homem foi o quê? Foi crucificado com ele. Com ele quem? Com Cristo. E você reparou que o verbo foi, o verbo aqui está no passado? O seu corpo, o seu velho homem não será crucificado quando Jesus Cristo voltar. O seu velho homem foi crucificado no momento em que Cristo foi crucificado. João 11:32, eu já citei aqui. E eu, quando for levantado da terra, farei o quê? Atrairei todos a mim. Jesus já tinha morrido quando ele disse isso? Não tinha. E qual foi o momento em que ele foi levantado da terra? Quando ele subiu no monte da caveira, pregado numa cruz, se fazendo maldito por mim e por você, e assumindo sobre si todos os pecados da humanidade. E aqui diz, o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. Olha a roupa velha aqui. Para que o corpo do pecado seja o quê? O quê? Destruído. Destruído. E não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Não tem como você colocar. O Senhor Jesus nos alerta. O texto de Mateus é bem claro. O Senhor Jesus diz assim: não se põe remendo de pano novo em roupa velha. Ele não diz assim, de vez em quando você pode fazer isso. Sabe por que muitas vezes a gente se depara com pessoas que às vezes a gente conheceu, que estavam no meio evangélico, ou que estavam ouvindo a respeito da palavra, e que de repente essas pessoas se desviaram da fé, porque muitas vezes não tiveram experimentado isso, essa morte, essa inclusão na morte de Cristo. Já falei inúmeras vezes para vocês aqui, até meus 18, 19 anos, eu só ouvia falar da morte substitutiva, que Jesus Cristo morreu em meu lugar. Quando eu falo para vocês que eu amo o modelo de edificação e a visão que Deus tem dado a essa comunidade, porque foi aqui que eu aprendi que Jesus Cristo não morreu no meu lugar apenas, mas Ele me incluiu na morte dEle, para que o corpo do pecado meu fosse desfeito, fosse destruído, e eu não mais sirva ao pecado como escravo. Essa é a diferença que fez na minha vida. E o dia que isso tornou-se revelação no meu coração, saiu da minha mente e entrou no meu coração, isso fez toda a diferença na minha vida. Como diz o pastor Carlos Alberto num dos seus livros, ainda que eu não esteja experimentando
toda a realidade dessa palavra na minha vida, eu não anularei ela de maneira nenhuma. Porque essa é a palavra de Deus, é assim que está escrito. Já estou crucificado com Cristo. Aquela morte de Cristo era a minha morte também. Pastor Antônio Abchaim, se eu não me engano foi ele, o Glênio Paranaguá, que tinha uma frase fantástica, dizia assim: a morte de Cristo, ela foi suficiente para toda a humanidade, mas ela só é eficiente na vida daquele que crê. Então a obra de Jesus naquela cruz foi perfeita, foi completa, não deixou sombra de dúvidas, a partir do momento que você decidiu crer nela. E não viver tentando colocar um tampão. Ah, não, é porque eu parei de fumar. Ótimo, glória a Deus, calma, não vai desistir disso. Ah, não, porque agora eu não bato mais na minha esposa. Agora eu não faço mais isso. Agora eu não sou mais desonesto nos meus negócios. É isso mesmo, você tem que viver assim. Mas se você viver essas coisas pela legalidade da letra, sem experimentar a cruz, o novo nascimento, querido, isso não te garante a salvação, isso não tem poder para salvar a sua alma, porque nós conhecemos muitas pessoas que nunca foram assim, que são pessoas íntegras, que não mentem, que não são desonestos nos negócios, que tratam bem a esposa, ou os filhos, ou quem quer que seja, mas que não experimentou a vida nova em Cristo Jesus. E essas pessoas não têm um encontro marcado comigo e com você na eternidade, se não tivermos, assim como nós também, experimentados a cruz de Cristo. Não adianta a gente tentar fugir disso. Esses últimos dias a gente tem ouvido muito nesse púlpito, nessa igreja, falar sobre uma vida de santidade em todas as áreas. Vivemos em santidade e justiça todos os dias da nossa vida. E quando eu me deparei com esse texto, eu falei: Deus, obrigado, porque o Senhor tem me dado o mesmo sentimento que o Senhor tem dado ao meu pastor, aquele que tem me ensinado, que tem pregado e eu tenho ouvido, e que pelo Espírito Santo eu também tenho percebido isso como direção para a minha vida. E eu falei, como pastor, junto com ele dessa igreja, eu não posso jamais deixar de, quando eu tiver a oportunidade de falar dessa verdade também. Como foi domingo passado, falar da beleza da cruz, da obra da cruz que foi perfeita, da nossa redenção. Por mais que você ache muito parecido, querido, eu falaria para você como o apóstolo Paulo fala: não me canso de repetir as mesmas coisas, porque é segurança para vocês. É segurança para vocês. E olha, ainda que você tenha que ouvir isso domingo após domingo, não deixe de ouvir enquanto não se tornar uma verdade plena na sua vida. João Wesley nos ensinava dizendo assim: creio, estou crendo até crer. Creio, estou crendo até crer. Ou seja, eu creio porque a palavra diz, estou crendo porque estou confessando, até crer porque vai se manifestar na minha vida em nome de Jesus, porque essa é a promessa de Deus. Essa é a minha súplica, a minha prece diante de Deus todos os dias. Deus, eu creio na tua palavra, ainda que ela não seja verdade completa na minha vida. Estou crendo porque estou confessando a tua palavra, até crer porque há de se transformar em vida em mim. E eu creio nisso mesmo. E eu quero morrer poder falando isso. Não coloca remendo velho, querido. Remendo de pano novo em roupa velha. Joga a roupa velha fora. Experimenta uma nova vida. Um novo coração. Lembra do texto de Ezequiel? Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o quê? Um novo coração. Porei dentro de vós o meu espírito. Não mais esse espírito contaminado pelo pecado. E fala para mim, se não é muitas vezes isso, esse evangelho que tem sido oferecido. Quando nós pregamos um evangelho dos benefícios, nós fugimos do evangelho da cruz. E é muito melhor falarmos dos benefícios do que falarmos da cruz, é ou não é verdade? Não é muito melhor falar que se você vier para a igreja, a sua vida vai mudar, você vai prosperar, tudo virá bem, você vem para Jesus e seus problemas acabaram? Não é muito mais fácil, é muito mais agradável, faz bem para nós ouvir isso. Mas isso não é a revelação da palavra de Deus. E como nós vimos hoje pela manhã, muitas vezes o fato de nós estarmos em Cristo, nós vamos experimentar muitas tribulações e muitas provas. E eu estou tentando lembrar como é que é o texto que diz: cumprir no nosso corpo o que resta das aflições de Cristo Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, estar seguindo a Jesus é cumprir no seu corpo e no meu corpo o que resta das aflições dele.
Como eu contei algumas meses atrás, sobre aquela experiência dos moravianos, que eles queriam pregar o evangelho numa determinada ilha. Eu sei que eles queriam pregar naquela ilha de um homem muito rico, e ele não aceitava que eles fossem para lá. Falaram, não, vocês não vão. Aí eles falaram assim, e se nós nos vendermos como escravos, o senhor deixa a gente ir para a sua ilha? Ele falou, bom, aí você vai ser meu escravo, você pode ir, mas eu não vou pagar a sua passagem. Aí o que eles fizeram? Eles se venderam. Com o dinheiro que eles se venderam, eles pagaram a passagem e foram para aquela ilha sem perspectiva de voltar para pregar o evangelho. E diz a história, isso não é lenda, não estou contando a história da carochinha para vocês, que no porto, enquanto aquele navio ia embora, os familiares chorando, porque eles estavam indo e sabiam que eles não iriam voltar, eles gritaram que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício através da minha vida. Então, se você quer seguir a Jesus, não espere na perspectiva humana, volto a falar, não espere na perspectiva humana que você não será perseguido, que não haverá tribulações, que não haverá provações, que não, contra ti não dirão falso testemunho. Porque diz a palavra, bem-aventurados sois vós, quando por causa do meu nome, falarem o quê? Falarem mal de ti, e contra você levantarem o quê? Calúnias. Essa é a perspectiva do evangelho. Agora, fala a verdade, vamos ser sinceros, como se a gente não tivesse sendo até agora. Esse evangelho não é bom de se ouvir muitas vezes. Eu estou aqui, querendo ouvir uma palavra que me anime, que me jogue para cima, e você vem falar que eu vou cumprir no meu corpo o que resta das aflições de Cristo? Mas eu não quero que você saia daqui com a sua alma inchada e seu espírito ressecado. Eu quero que você saia daqui entendendo o chamado de Deus para a sua vida e o propósito de Deus para você. E qual foi o verdadeiro propósito da cruz. E qual é o propósito e o projeto de Deus através do evangelho. Essa é a verdade que nós precisamos proclamar. Não adianta tentar mudar as atitudes, pois essa mudança só se torna eficaz na perspectiva da salvação da alma, se ela for fruto de uma mudança no coração, uma mudança do interior. Não existe mudança que você possa fazer na sua vida que possa aproximá-lo de Deus, se primeiro o seu coração não mudar, o seu coração não for um novo coração. Vem cá, mas então, o que acontece com a minha vida? Eu recebi o evangelho, eu estou crendo em Jesus, eu quero experimentar essa vida nova. Aí você vai entender o que vai acontecendo dia após dia na sua vida, conforme o que está escrito no livro de Efésios, capítulo 4. Então a primeira coisa que você precisa experimentar na sua vida, para poder viver de modo que você possa agradar a Deus, é o novo nascimento. É nascer de novo. É nascer do alto, nascer da água e do Espírito. Uma nova vida, um novo homem, um novo coração, uma nova natureza. E a partir daí, a partir do versículo 17, é interessante que a minha versão, a NVI, traz em negrito, né? O procedimento dos filhos da luz. Ele vem falando, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, versículo 17, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia não foi isso que vocês aprenderam em Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Aqui, você não está colocando remendo de pano novo numa roupa velha. Aqui diz o seguinte: de fato vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus, que quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a fazer o quê? A despir-se do velho homem. Aí a história muda.
É quando você, pela revelação da palavra, pela experiência da cruz na sua vida, e você começa a identificar aquelas áreas na sua vida, situações na sua vida que não são condizentes com a palavra de Deus. E você, por causa do Espírito novo que você tem, por causa de um novo coração que você recebeu, você é capaz de despir-se, de abandonar esses velhos hábitos para viver uma novidade de vida dia após dia. Andando em novidade de vida. E é tão interessante esse texto que ele fala, depois ele continua: despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e que mais? E em santidade, provenientes de onde? Da verdade. Qual que é essa verdade? João capítulo 14, versículo 6. O que disse Jesus? Eu sou o caminho, a verdade. Essa verdade aqui é a verdade da vida de Jesus se manifestando em você e em mim. Portanto, versículo 25, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. Isso é uma característica de uma pessoa renascida. Ela identifica, opa, estou dando falso testemunho, não vou fazer mais isso. Mas se é fruto, muitas vezes, da religiosidade, de tentar colocar pano novo em remendo velho, você vai ficar frustrado. Falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E aqui o versículo 5, eu queria encerrar esse momento falando isso. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Isso é uma nova vida, é um novo coração. Só essa primeira parte daquela música, né? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. É esse coração, é esse despir do velho homem por causa desse novo coração que nós cremos que sim, não é colocar remendo de pano novo em roupa velha. Não é colocar um vinho novo em odre velho, mas é uma nova vida para um novo espírito, para um novo homem, para uma nova mulher, para uma nova vida. Aí você é capaz de despojar-se do velho homem sem se frustrar, porque você vai ter prazer em perceber aquilo que você fazia e que não devia fazer e não fazer mais. Aquele que furta, não furte mais. Aquele que mente, não minta mais. Aquele que é desonesto, seja honesto. É isso que ele está falando. Agora você só pode viver isso, você e eu somente podemos viver isso com essência de salvação, se primeiro experimentarmos a cruz. Se primeiro tivermos experimentado a nossa morte. Como eu disse na semana passada, ninguém pode experimentar a glória da ressurreição sem primeiro experimentar a vergonha da cruz. Ninguém pode experimentar o benefício da ressurreição de Jesus Cristo sem primeiro experimentar a vergonha da sua exposição naquela cruz do Calvário.